Bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar nossa live de hoje. Faz parte do programa de capacitação e atualização do NEP, do Núcleo de Educação Permanente do SAMU Macronorte, sediado aqui em Montes Claros. Hoje, essa live está sendo aberta para outros profissionais, né? Não só para o SAMU, mas também o link está aberto e, segundo Bira, vai ficar também salva no YouTube, né? Desde já, estou fazer igual esses influenciadores digitais, né? Coisa que eu estou longe de ser. Pedir para vocês, quem não tiver inscrito no canal aí do YouTube do NEP, aqui do SAMU Macronorte, para poder se inscrever, que outras transmissões, outras lives e outros eventos nós vamos também transmitir através desse canal, né, que tem um alcance maior do que outras plataformas que são limitadas, né? Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula aqui. O tema de hoje é exatamente sobre drogas para o manejo seguro da via aérea. Nós sabemos que a questão do manejo da via aérea é uma das questões que mais aflige o emergencista, o intensivista, aqueles que lidam com a via aérea, principalmente no contexto de emergência, que no SAMU acho que todo mundo me conhece, mas como está sendo uma transmissão aberta, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Deison Salvin. Eu sou médico especialista em medicina de emergência pela Abramed, também tenho especialização em cardiologia. Eu trabalho, além daqui do SAMU, no APH, trabalho em outros hospitais aqui da cidade, de Montes Claros, com emergência cardiológica, com porta de entrada, terapia intensiva, e também ministro aula na faculdade local, na FUNORTE. Sou instrutor de cursos, além do NEP aqui, também sou instrutor de curso de emergências da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, da Sociedade Americana de Cardiologia, a AHA, American Heart Association, e da Sociedade Americana de Terapia Intensiva, a Critical Care Society, no qual eu também dou curso de capacitação, né? Todos na área de emergência e terapia intensiva. Então, continuando aqui nossa aula, ou agora efetivamente iniciando a nossa aula, queria deixar primeiro uma reflexão aqui, já no primeiro slide, né? Quando eu iniciei essa aula, quando eu iniciei para fazer, assim como vocês, quando deram o play aí para iniciar, assistir essa aula, assim como tudo na vida, nós devemos fazer uma pergunta. Onde eu quero chegar? Qual a minha meta? Qual o meu objetivo? No meu caso, ao fazer a aula, no caso seus, quando decidiram assisti-la. Eu gosto bastante da analogia de Alice no País das Maravilhas, né? Bastante presente aí na cultura pop. Quem nunca viu um filme ou leu a história, etc., exatamente no momento em que a Alice ela encontra com o gato de Cheshire, também chamado de gato risonho, gato listrado. Quando a Alice ela encontra o gato, ela pergunta para ele onde vai dar aquela estrada, aquele caminho. Aí o gato pergunta para ela para onde ela quer ir. Ela fala assim, não sei, estou perdida. Aí o gato responde para ela que, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim como tudo na vida, nós devemos traçar nossos objetivos. Onde eu quero chegar, isso facilita bastante nosso objetivo final. Por que eu falei isso aqui? Especificamente para essa aula, eu sei que muitas vezes as pessoas, quando iniciam uma aula sobre a questão de drogas para manejo da via aérea, a primeira coisa que as pessoas querem é a dose das drogas. Eu quero saber qual é a dose do fentanil, qual é a dose do midazolam, etomidate, succinilcolina, e etc. E não se preocupa com outros pontos importantes, como, por exemplo, a estabilização do paciente, qual a condição do paciente, e nós vamos discutir um bocado sobre isso. Então, só uma dica aí. Se seu objetivo, ao dar o play nessa aula, foi apenas saber qual é a dose de seda, analgesia e bloqueio neuromuscular, você assiste os próximos 60 segundos, literalmente, dessa live, depois você já pode desligar a transmissão, que acabou o interesse.
ok? Então, marcado aqui no cronômetro. Iniciei aqui. Então, o suprassumo do bagaço do resumo. Ou é meio ml para cada 10 quilos, ou 1 ml para cada 10 quilos da maioria das drogas de seda, analgesia e bloqueio neuromuscular. Vamos dar os exemplos aqui. Quando é que eu faço meio ml para cada 10 quilos? Midazolam, fentanil ou cetamina. Por exemplo, o paciente tem 60 quilos, como é meio ml para cada 10 quilos, vão ser 3 ml. Quais drogas é 1 ml para cada 10 quilos? Etomidato, rocurônio, succinilcolina, se você diluir uma ampola de 100 mg em 10 de ABD, e vecurônio, se você diluir uma ampola de 4 mg em 4 ml de ABD. Se você diluir dessa maneira, qualquer uma dessas drogas, você pode fazer 1 ml para cada 10 quilos. Ou seja, paciente de 60 quilos, você vai fazer 6 ml. Acabei com 56 segundos. Falar sobre doses. Como eu falei, quem queria saber só sobre doses, pode encerrar por aqui. Agora eu convido a vocês, quem quer entender um pouquinho mais sobre as drogas para o manejo da via aérea, principalmente sobre a segurança no manuseio dessas drogas, a assistir os próximos 60 minutos de transmissão. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho melhor sobre a questão das drogas. Ok? Então todos estão convidados a ficar até o final, se vocês me aturarem até lá. Então, os objetivos reais dessa aula, quais drogas eu devo utilizar nesse processo da intubação? Pessoal, essa é a pergunta mais complexa da aula. Basicamente, para respondê-la, eu tenho que assistir a aula inteira, né? Entender todos os vieses, todas as variáveis, tanto das drogas como do meu paciente. Quais os principais riscos? Os riscos estão associados apenas às drogas, ou os riscos são inerentes ao procedimento, os riscos que eu vou encontrar são em relação ao paciente, à condição do paciente. Então, pessoal, basicamente, nós vamos tentar responder sobre isso. Outra pergunta é quais as associações mais seguras de drogas? Devo associar drogas? Não devo? Devo intubar em monoanestesia? Devo intubar, como o pessoal gosta de falar, na tora, né, sem droga nenhuma? Faz falta? Não faz falta? Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá? Lógico que numa aula de intubação na emergência, nós vamos falar sobre intubação em sequência rápida, né? Que é, como todos já sabem, a estratégia preferencial no manejo da via aérea na emergência. E tem outras questões dessa aula que são mais secundárias, mas nós também vamos falar. Uma delas existe intubação em sequência lenta? A lógica de pensar, se existe sequência rápida, também vai existir em sequência lenta. Isso é verdade? Se tem, como é que ela é usada? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso também. Então, beleza, pessoal. Primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês, já que estamos falando sobre o manejo seguro da via aérea, né, falando sobre drogas, é uma frase que eu gosto muito, né? Já fizeram até meme meu com esse termo, né? A medicina, ela é cheia de previstos. Então, nós devemos buscar e corrigir cada um desses previstos para nós evitarmos um negocinho chamado de retrabalho. Para exemplificar melhor, pessoal, existe uma situação que é chamado de crashing airways, ou airways, né? No caso, seria uma situação em que eu não tenho tempo hábil para poder estabilizar meu paciente. Você intubaria da maneira que dá. Vamos colocar dessa maneira assim. Crash airways existe? Sem dúvidas. Mas ela é exceção. O que acontece se você tem um serviço, duas pessoas que fazem a mesma função, não é provável, estatisticamente, que uma pessoa pegue 10 pacientes e que 5 sejam crash airways e o outro pegou 10, pegou nenhum ou pegou um só. Ok? Então, o que eu quero falar com isso? Normalmente, há tempo e tempo hábil para eu poder estabilizar minimamente meu paciente e evitar os riscos. A pessoa, às vezes, chegou numa situação, vamos supor aqui que o paciente está com uma pressão arterial de 60 por 30, pré-intubação. E a pessoa ela quer intubar rapidamente, quer definir logo a via aérea, e quer gastar ali 3 minutos para definir essa via aérea.
Aí, como eu acabei de falar, a pessoa faz como dá. Aí esse paciente estava com pressão 60/30 para intubação, foi utilizado durante a intubação fentanil, midazolam, benzodiazepínico, e um bloqueador neuromuscular, por exemplo, succinilcolina. Nós sabemos que essas 3 drogas, elas têm potencial hipotensor, somente essa associação de opioide com benzodiazepina. E aí, para surpresa ou não, esse paciente apresenta uma PCR durante ali a indução e o processo de intubação. Para mim, surpresa seria se ele não tivesse essa PCR. O paciente está 60/30. Você faz 3 drogas hipotensoras e o paciente para. Isso não é um imprevisto. O que eu quero falar para vocês não quer dizer que o paciente nunca vai parar durante a intubação. Não quer dizer que nós não vamos ter intercorrência durante a intubação. Eu costumo dizer que só não tem intercorrência quem não faz, né? Se você não maneja a via aérea, você nunca vai ter intercorrência de via aérea. Mas todo mundo que maneja, em algum momento, vai ter intercorrência. Mas isso não pode ser frequente. Esse paciente que eu acabei de falar aqui, era mais do que previsto que ele iria ter a PCR. Por que não, ao invés de eu gastar 3 minutos, eu gasto aí, sei lá, 10 minutos e tento estabilizá-lo minimamente, fazendo volume, ligando uma droga vasoativa, lançando mão de droga que não leva à hipotensão, como, por exemplo, a ketamina. E aí eu gastei um pouquinho mais de tempo, mas eu evitei o retrabalho. Esse paciente que eu queria gastar 3 minutos e não o estabilizei antes, ele tem uma PCR, eu vou gastar 30. Eu gasto 10 vezes mais do que aquilo que era esperado, ou pelo menos era a programação inicial. Isso que a gente chama de retrabalho. Se tivesse feito de maneira correta desde o início, não iria precisar realizar essa reanimação, por exemplo. Ok? O que o Medicina de Emergência fala sobre esses previstos? Eu coloquei o Medicina de Emergência, vou dar algumas citações dele, porque acaba que na prática é o livro que a gente mais usa, né? Que quando eu converso com os colegas, é o livro que mais lança a mão. Medicina de Emergência coloca assim, eu devo identificar e corrigir possíveis fontes de descompensação durante a intubação previamente ao procedimento. Isso é fundamental. Está na página 15 da 13ª edição. Ok? Então, Medicina de Emergência me recomenda, com veemência, que fala que é fundamental, eu estabilizar o paciente antes de iniciar o procedimento. Então, pessoal, quais as principais complicações potencialmente evitáveis durante a intubação? Dentre elas, eu vou citar aquelas que a gente consegue mais intervir, né? Que é a hipoxemia, a bradicardia, que pode levar à instabilidade, né? Pode andar junto, regurgitação, e o que a gente teme é a aspiração, e a consequência mais temida de todas, né? Que seria a PCR, a parada cardiorrespiratória. Como o uso correto das drogas pode me auxiliar a evitar essas complicações, pessoal? Primeira recomendação é que a gente busque o sucesso na primeira tentativa. Todas as complicações, elas aumentam com tentativas repetidas. Aqui tem um gráfico até bastante difundido, né, sobre as complicações durante a intubação. A hipoxemia, quando você tenta até 2 vezes, estatisticamente, ela fica em torno de 10% das vezes. Se você tentou mais do que 2, 3 ou mais, ela passa de 70%. Passando por outras complicações aí, em potencial, né, eu vou direto para a pior de todas, que é a parada cardiorrespiratória, que a incidência é baixa, se você tentando até 2 vezes, e chega ali próximo a 10% quando tenta-se 3 ou mais. Então, a primeira coisa é tentar intubar na primeira vez. É lógico que nem sempre isso é possível, principalmente no contexto que a gente vive, né? Do SAMU, emergência, às vezes lidar com paciente via aérea difícil, o trauma, por definição, é via aérea difícil, nós vamos ter uma aula sobre isso, né? Posteriormente. Mas a gente tem que ir para não errar, tem que ir com a faca nos dentes. Não posso ir displicentemente, se não conseguir, na segunda tentativa é que eu vou lançar a mão de todos os apetrechos, né, todos os subterfúgios que a gente tem disponível.
Então, os pré-requisitos, segundo a ASA, American Society of Anesthesiologists, o que a ASA fala? Que os pré-requisitos para uma tentativa ótima de intubação, para eu maximizar a chance de acerto, passam por um profissional experiente. Nós vamos ter uma aula sobre isso, vamos falar sobre cada um desses pontos, tá? Hoje nós vamos ater basicamente as drogas. Então, profissional experiente, um posicionamento adequado, de preferência sniff position, se não tiver contraindicações, o material adequado é fundamental, da lâmina, outros materiais. Se necessário, eu vou lançar a mão da pressão externa da laringe, que a gente chama de burp. E quanto às drogas, o que a ASA fala sobre como as drogas podem me ajudar nessa tentativa ótima de intubação? Basicamente, a ASA coloca nessa tentativa ótima de intubação a definição de tônus muscular mínimo. Ou seja, o paciente ele tem que estar de uma maneira mais maleável possível. Se o paciente tiver com a musculatura enrijecida, sem sombra de dúvidas, vai ser mais difícil para a gente conseguir definir essa via aérea. Via de regra, para nós atingirmos o tônus muscular mínimo, temos que lançar a mão do bloqueador neuromuscular. Quando esse não é possível, aí temos que tentá-lo apenas com a seda analgesia. Eu coloquei essa figura aí do touro mecânico, que foi uma situação que eu passei tem pouco tempo, tá? É lógico que eu não vou falar nem local, nem profissionais envolvidos, né? Não foi no SAMU, para adiantar. Mas me chamaram para auxiliar numa intubação que um colega não havia conseguido. Quando eu cheguei, a sensação que eu tive é que eu estava diante disso aqui, ó. O paciente ele estava pulando na cama, estava bastante agitado, e o colega tentando intubar. Eu não aprendi, nem na faculdade, nem em nenhum curso que eu fiz até hoje, intubar touro mecânico. Existe até uma descrição de intubação acordada, que é outra coisa, mas ainda assim tem toda uma técnica descrita, que não é nem de longe o que ele estava querendo fazer. Então, após eu fazer seda analgesia adequada, mas bloqueio neuromuscular, não tive grandes dificuldades para poder intubá-lo. Mas da maneira como estava ali, nem eu, nem o colega, eu tenho certeza que nenhum dos nós dois iríamos conseguir. Então, beleza, pessoal. Falando especificamente agora daquelas alterações, complicações que nós falamos e como nós podemos evitá-las através do uso adequado de drogas, uma resposta que vem à mente aqui para nós é a questão da pré-oxigenação, também chamada de denitrogenação. Então, diante de um paciente hipoxêmico, é mandatório o que eu lance mão de pré-oxigenação. Lembrando que O2 é droga, então cabe aqui naquilo que nós estamos falando, tá? Qual a minha ideia? A minha ideia é que o ambiente ele tem por volta de 21% de oxigênio. Os outros 79%, quase que a sua totalidade, é composta de nitrogênio, que é um gás inerte, que a função fisiológica na via aérea é ocupar espaço, ou, entre outras palavras, manter a via aérea aberta, tá? Ela auxilia na PIP natural. Beleza, pessoal, mas eu tenho aí uma reserva natural nesse pulmão, que eu posso pegar essa reserva, chamada de CRF, nós vamos falar mais adiante aqui, que é a capacidade residual funcional, e trocá-la por O2, tirar esse nitrogênio e trocar por O2, ok? Com isso aí eu ganho, talvez, o passivo mais valioso que a gente tem na emergência, que é chamado de tempo. Eu sempre ganho algum grau de tempo aqui quando se faz a pré-oxigenação ou denitrogenação, que é a mesma coisa, ok? Então, se eu ganhar ali, não sei se vou ganhar 30 segundos, 1 minuto, 2, mas esse tempo que eu ganhar pode ser precioso em relação ao desfecho final dessa intubação. Então, quando eu devo realizar a pré-oxigenação? Apenas nos pacientes hipoxêmicos? A resposta pela literatura é não. Em todos os pacientes, nós devemos buscar a pré-oxigenação, mesmo que o paciente não esteja hipoxêmico. Ela pode ser usada como tratamento, mas também pode ser usada como prevenção. Então, a gente deve buscar no dia a dia fazer a pré-oxigenação em todo paciente que vá realizar a intubação. Então, a próxima pergunta é como
eu vou realizar essa tal de pré-oxigenação. A resposta é que nós vamos ofertar O2 a 100% durante 3 a 5 minutos para esse paciente. Como é que eu posso ofertar O2 a 100%? A literatura nos coloca 3 maneiras possíveis. Primeira, eu posso pegar o próprio ambu, colocar lá 15 litros por minuto e colocar o ambu na face do paciente. Desde que esse paciente tenha ventilação espontânea, ele esteja ainda respirando por conta própria, não esteja em apneia, o que a gente vai fazer? Deixar o próprio paciente puxar o ar. A válvula do ambu, pessoal, ela abre passivamente. Já aquela válvula bico de pato, que é a que a gente tem aqui no SAMU, né, no nosso SAMU, mas tem aqueles outros tipos de válvula também, todas elas abrem. Tanto empurrando a bolsa do ambu, apertando, como também se o próprio paciente puxar o ar. Então, basicamente, pessoal, eu posso colocar o ambu lá no rosto do paciente sem apertar a bolsa do ambu e deixar ele ali por 3 a 5 minutos respirando O2 a 100%. Você quer evitar o uso do ambu? Você pode usar também uma máscara de alto fluxo a 15 litros, né? Essa pré-oxigenação ela é semelhante, desde que essa máscara de alto fluxo esteja bem adaptada ao rosto do paciente, esteja com aqueles diafragmas, com aquelas válvulazinhas, né, de silicone todas presentes, o elástico seja bom, bem adaptado, desde que a marcha de alto fluxo esteja de maneira unidirecional, ela também pode ser usada nessa pré-oxigenação. Uma terceira maneira de escrita, que essa é mais complicada de fazer, é usar a VNI para poder pré-oxigenar esse paciente. Pode ser tentada no APH? Poder até pode, só que não é das coisas mais práticas. Como a gente não quer perder muito tempo na cena, é complicado você ligar lá o respirador, manipulá-lo com esse propósito. Mas se você tiver habilidade para tal, tiver disposição, é descrito pela literatura fazer pré-oxigenação usando VNI. Beleza. O que eu aproveito aí? Eu aproveito o que a gente chama de volume corrente. Volume corrente é a quantidade de ar que entra e sai do meu pulmão a cada ciclo respiratório. É de 7 a 8 ml por quilo de peso magro. Então, paciente de 70 quilos, se é de 6 a 8, vou colocar 7, né? Dá por volta aí de 500 ml, 490, né? Não sou matemático, eu sou médico. Então, vou colocar 500 ml, meio litro. Então, dá por volta de meio litro cada ciclo respiratório, a quantidade de ar que entra e sai do pulmão. Eu fazendo isso por 5 minutos, 3 a 5 minutos, eu consigo montar uma reserva. Essa reserva não é de volume corrente, ela é exatamente do que eu falei para vocês de CRF. CRF é a capacidade residual funcional, que é a quantidade de ar que permanece ainda no meu pulmão, mesmo após eu expirar. Você não consegue colabar o seu pulmão espontaneamente, mesmo que você esvaziar. Essa quantidade de ar que sobra ainda no pulmão, a capacidade residual funcional, é que eu vou tirar o nitrogênio lá de dentro e fazer essa reserva de oxigênio dentro do próprio paciente. Se por acaso você quer adiantar esse processo, você não tem 3, 5 minutos para esperar essa pré-oxigenação e o paciente está colaborativo, você pode pedir para ele fazer 4 a 8, 6 incursões respiratórias profundas, usando aqui o que a gente chama de capacidade vital. Então, você faz 6 inspirações profundas e aí você considera que você conseguiu trocar a sua CRF, o nitrogênio, pelo oxigênio. Quanto tempo eu ganho com a pré-oxigenação? A resposta, como muita coisa na medicina, depende, né? Isso é variável. Nós vamos tentar explicar melhor no próximo slide. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é: você sempre ganha tempo fazendo a pré-oxigenação. E esse tempo que você vai ganhar, ele é preciosíssimo. É o passivo mais valioso que você tem na emergência, chama-se tempo. Então, beleza, pessoal. Esse é um gráfico mostrando para vocês, fazendo uma pré-oxigenação e deixando a saturação em torno aqui de 100%. Isso em pacientes saudáveis, tá? Esse é um trabalho de 1997 aqui, onde foi usado após infusão intravenosa de succinilcolina, o nosso Quelicin, né? Então, fez a pré-oxigenação adequada, para cair de 100%, até eu vou colocar 90 aqui, poderia colocar 85, né? Mas vou colocar 90. Deu em torno aqui, ó, de 8 minutos. Então, fiz a pré-oxigenação num paciente adulto, jovem, rígido, fez succinilcolina, ele poderia ficar 8 minutos em apneia, sem dessaturar, sem cair a saturação
abaixo de 90. Para cair de 100% para 90 levaria em torno de 8 minutos. Esse paciente aqui é conhecido na emergência como sonhalice, que você não vai achá-lo normalmente na emergência. Normalmente o que a gente acha na emergência? Paciente obeso, paciente com comorbidades, às vezes criança, né, que de estatura mais fácil. Então, um paciente, é só colocando isoladamente aqui, um paciente com comorbidade moderada, já cai para 5 minutos. Se pegássemos aqui a criança, já caía para 3 minutos e meio. Nós pegarmos o obeso, cairia aqui para 2 minutos e meio. E se eu tiver um obeso com comorbidades? Deu para entender, pessoal? E se eu tiver um obeso idoso com comorbidades? Então, a pré-oxinação não quer dizer que vai me dar os 8 minutos que eu estou falando aqui, não. Mas pode ser que te dê 30 segundos, 1 minuto a mais aqui, que pode fazer diferença na vida desse paciente. Então, se o paciente tem risco aumentado de dessaturação, o que eu posso fazer a mais? Antes disso, quem tem risco aumentado de dessaturação? Nós não falamos que na pré-oxinação você usa o CRF, capacidade residual funcional. Quem tem a CRF diminuída? O obeso, por exemplo. A pressão abdominal diminui essa reserva pulmonar. Então, o obeso, a gestante, paciente que já tem a questão da idade mais avançada, não tem reserva fisiológica, paciente que já está desaturando previamente, mesmo após eu fazer a pré-oxinação, ele continua com a saturação abaixo aí de 92, 93, eu posso lançar a mão de um outro recurso chamado de intubação realizada com oxigenação apneica. O que é oxigenação apneica, pessoal? Isso é um recurso a mais, é uma carta na manga. Ela não substitui tudo aquilo que nós falamos até aqui. Ela pode ser usada em auxílio ao restante das medidas que falamos aqui da pré-oxigenação. Seria basicamente eu colocar um catéter nasal a 15 litros no paciente e manter a catéter nasal comum mesmo, tá? E manter ali a 15 litros o catéter enquanto eu faço a minha laringoscopia e realizo a intubação. Isso aí diminui a chance desse paciente de dessaturar, pode segurar um pouco mais a saturação. Novamente, eu tenho o passivo importante aí que eu posso ganhar, chamado de tempo. Sobre a hipotensão. Pacientes hipotensos, o que o Medicina de Emergência, né, que eu escolhi para colocar aqui, poderia escolher outros livros, coloca sobre a hipotensão para intubação. Se coloca da seguinte maneira, entre aspas, tá? Pacientes hipotensos devem ter sua pressão arterial corrigida por meio de volume ou drogas vasoativas. Então, o Medicina de Emergência fala para eu poder estabilizar esse paciente antes de iniciar o procedimento de intubação. Então, para clarear melhor essas ideias, né, para não ficar tão vago, então vamos trabalhar um pouquinho aqui, tá? Qual a sua meta de PA pré-intubação? Sua meta de PA é uma pressão arterial sistólica mínima de 90 milímetros de Hg. Pode estar 100, 110, mas eu devo evitar intubar abaixo de 90. Quais os riscos que essa hipotensão pode desencadear? Instabilidade hemodinâmica, casos mais avançados, bradicardia, seguida de PCR, de parada cardiorrespiratória, que é o que a gente mais teme durante o procedimento. Então, se o paciente está hipotenso, como é que eu posso buscar essa correção? Eu tenho 3 opções. As 2 primeiras é o que a gente busca habitualmente. Obrigado aqui, Bira, que não secou mesmo. As 2 primeiras é o que a gente vai lançar a mão, vamos dizer assim, de rotina, né? A primeira opção, como sempre, na hipotensão, é volume. O problema que eu tenho em relação ao volume o paciente, ele previamente não tolera volume. Ele está em edema agudo de pulmão, está hipervolêmico, ou simplesmente é cardiopata, não tolera grandes infusões de volume. Outra limitação do volume é o tempo disponível. Se eu tiver 2 acessos calibrosos, gel 14 ali, e o paciente tolerar volume, é lógico, dá para correr 1000 ml no instalo, né? Mas sabemos que nem sempre isso é possível na emergência. Então, às vezes a gente acaba lançando mão do vasopressor. E qual é o vasopressor que a gente lança a mão? Basicamente a noradrenalina, aquilo que a gente tem na ambulância.
preparar ali a noradrenalina, iniciar em bomba de difusão. A noradrenalina vai levar aí 3 a 5 minutos para poder estabilizar essa pressão. É um tempo razoável para a gente gastar, eu prefiro dizer, investir, né, nesse paciente antes de prosseguir com a intubação. E quando isso não é possível, mesmo quando eu não consigo correr o volume, seja por limitação do paciente, ou seja, por causa do acesso, alguma coisa assim, e o vasopressor, eu não tenho esses, 5 minutos para montar o vasopressor, mais 5 para esperar ele começar a agir. Ainda assim, eu posso tentar tratar essa hipotensão com uma estratégia que a gente chama de push dose, ou push dose de vasopressores, né? Como é que é isso, pessoal? Basicamente, push dose, quando eu falo, eu estou buscando usar o vasopressor sem ser em bomba de difusão, mas fazendo bolos, mas de maneira segura. Nós temos como alternativa às push doses aqui, a adrenalina e temos a fenilefrina. Como na nossa ambulância tem adrenalina, eu vou falar sobre ela, tá? A adrenalina, você vai fazer, ali a dose é de 5 a 10 microgramas, tá? Então, como a ampolinha vem 1 ml e vem 1 miligrama, 1 miligrama são 1000 microgramas, eu diluo essa ampola em 9 de ABD, agora eu já fiquei com 100 microgramas por ml, ok? Eu tiro 1 ml disso aí. Agora que eu estou com 1 ml, aqui eu estou com 100 microgramas por ml, desculpa, eu falei a dose é de 50 a 100 microgramas. Eu posso fazer esse ml inteiro para o paciente ou metade. Mas o que a gente pode fazer para facilitar isso aí? Você ficou confuso, eu acho que ficou a explanação, tá? 1 ml de adrenalina dilui para 9 de ABD. Descarto 9. Ficou 1 ml dessa solução. Coloco mais 9 de ABD. Dessa diluição nova que eu fiz, eu posso fazer de 5 a 10 ml, ou metade da seringa, ou ela completa, que dá de 50 a 100 microgramas. Acho que agora ficou mais claro a explanação, tá? O que mais eu posso fazer? Uma outra coisa que a gente tem que lançar a mão é evitar drogas que são potencialmente hipotensoras, sempre que possível. Uma alternativa também é avaliar o uso da cetamina, visto que ela pode, inclusive, aumentar um pouco a pressão por uma descarga adrenérgica, né? Indo para a próxima complicação e como o manejo adequado de drogas pode evitá-la, nós vamos falar um pouquinho da aspiração durante a intubação, a broncoaspiração. A maneira que eu tenho para evitá-la é fazer a manobra de Selig. A manobra de Selig consiste em fazer a compressão externa da cartilagem cricoide. Nós sabemos que a traqueia ela é feita de semianéis cartilaginosos e a cartilagem cricoide ela é um anel completo. Se o paciente está de estômago cheio, você poderia lançar a mão da manobra de Selig. Como tudo na vida tem vantagem e desvantagem, a manobra de Selig não seria diferente. Ela tem algumas limitações técnicas. A primeira é que eu teria que fazer por volta de 3 newtons, né? Seria a força que eu teria que aplicar nesse dedo aqui, né? Quem tiver uma balancinha na mão consegue fazer isso. Se você fizer muito forte, você pode lesar a traqueia. Se você fizer muito fraco, né? Muito superficial, você não consegue colabar o esôfago. E a outra limitação, pessoal, é exatamente inerente à própria manobra. Quando foi feito estudo por ressonância nuclear magnética, por volta de 90% das pessoas não tem o esôfago exatamente atrás da traqueia. Ele é mais lateralizado. 9 a cada 10 pessoas, esse esôfago é lateralizado. Está muito evidente agora com a difusão do ultrassom, né? Muita gente está fazendo ultrassom na emergência e dá para ver até o esôfago deslocado lateralmente a traqueia. Dá para lançar a mão? Dá para lançar a mão, é uma alternativa, tá? Podemos lançar a mão também de procinéticos. A broncoaspiração, ligada assim de Mendelson, né?
ela tem sua gravidade diretamente relacionada ao volume que você broncoaspira. E também tem outra relação com a acidez do conteúdo gástrico que ele é aspirado. Tá certo? Então, poderia lançar a mão de procinético para esvaziar o estômago, diminuir a quantidade potencialmente broncoaspirada. Também poderia lançar a mão de bloqueador de bomba de prótons, ou omeprazol, né? Qual é o problema que a gente tem aqui? Isso leva tempo até essas drogas agirem. Eu precisaria ir pelo menos uns 15 minutos, 20 minutos, para eu ter algum benefício. No APH, nós não teremos esse tempo hábil para poder lançar a mão dessas drogas, via de regra. E é lógico, pessoal, aqui que a nossa estrela para evitar a aspiração é a intubação em sequência rápida. A intubação em sequência rápida é o que nós temos de mais efetivo para poder evitarmos essa broncoaspiração durante a intubação, desde que ela seja feita de maneira adequada e que siga todos os princípios inerentes a ela. Então, já que nós falamos dela, né, em que consiste a intubação em sequência rápida? Aqui está uma definição de sequência rápida, né? Basicamente, pessoal, ela consiste de maneira bem resumida, né, depois de falar um pouquinho mais, né, de maneira bem simplória, em intubar sem ventilar. Aqui é uma das mudanças de paradigma que a gente tem que buscar. Como assim? Então, a definição literária ou literal de intubação em sequência rápida, né, seria intubar sem ventilar? Não, a definição é eu fazer a pré-oxigenação, depois dessa pré-oxigenação, eu seguir com hipnose e bloqueador neuromuscular. Após uma pré-oxigenação, eu faço hipnose, bloqueio neuromuscular e intubo em sequência. Por que eu faço dessa maneira? Eu pré-oxigênio, nós já falamos disso algumas vezes aqui, para buscar a reserva de oxigênio, para eu ter um tempo hábil ali, para eu manipular essa via aérea, sem precisar ventilar esse paciente. Porque quando eu ventilo, além do ar ir naturalmente para o pulmão, ele também vai, inevitavelmente, para o trato gastrointestinal. Ok? Então, como é que eu faço? Eu já até falei anteriormente. Se o paciente respira por conta própria, eu não preciso apertar o ambu, eu deixo que ele mesmo puxe esse ar, que aí eu tenho certeza que o ar vai apenas para o pulmão. Então, você fez a pré-oxigenação, utilizou da CRF para acumular O2 ali, e, em seguida, eu faço a hipnose, a indução, bloqueador neuromuscular. Eu tenho ali esse tempo que o paciente vai ficar em apneia, que é exatamente o tempo que eu vou realizar a intubação. Se eu fiz a pré-oxigenação, eu não preciso, após o paciente parar de respirar, necessariamente ventilar. Isso é bonitinho assim todas as vezes? É lógico que não, pessoal. Se fosse fácil, não precisaria a gente se ater tanto a isso, ou nós não teríamos tantas complicações nesse momento aqui. É lógico, pessoal, que há exceções. Se o paciente está com a respiração muito irregular, ele vai conseguir fazer respiração profunda? Lógico que não. Se ele está quase gaspeando ali, eu também não consigo. Se o paciente entrou em apneia, essa não é apneia proposital. Aqui ele entrou em apneia, entrou em parada respiratória, que não foi por causa das drogas que eu fiz, não foi uma apneia proposital, foi uma apneia por causa da doença. Antes de eu concluir lá a pré-oxigenação, eu vou ter que ventilar. Mas, se eu não estiver nessas situações, sempre que possível, eu não ventilo, eu deixo que o próprio paciente coloque esse ar dentro do pulmão. Outras maneiras, mesmo se eu for fazer essa pré-oxigenação aqui ventilando, pode também ser feita ventilando, nesses casos de exceções que eu falei aqui, eu tento acompanhar o drive ventilatório do paciente. Como assim? Quando o paciente puxar, ele inspirar, eu aperto o ambu junto com a respiração dele. Eu tenho certeza que o ar vai mais para o pulmão do que para o trato gastrointestinal. O que mais que eu posso fazer, pessoal? Lembra que eu falei lá que o volume corrente, a quantidade de ar que entra e sai em cada ciclo respiratório, ele é por volta aí de uns 500 ml no adulto, arredondando. Então, se o ambu, nós sabemos que nosso ambu, essa bolsa lá, tem por volta aí de 1 litro a 1,5 litro. Se nós apertarmos meio ambu,
eu estou fazendo mais ou menos o volume corrente do paciente. Se o paciente precisa de meio ambu para poder fazer o volume corrente, e eu aperto o ambu inteiro, o restante, os outros 500 ml, vão para o trato gastrointestinal. Então, eu devo ventilar com o menor volume possível lá do ambu, que eu consiga, o parâmetro que a gente tem, né, para saber a expansão visível do tórax, se esse paciente tiver apneia. Ok? Então, vamos adiante, que tem mais coisa ainda para falar. E já que nós falamos em sequência de tubação rápida, que mais de curiosidade, mas talvez vocês possam lançar mão disso em algumas situações. Já que existe sequência de tubação rápida, existe sequência de tubação lenta? E a resposta é sim. Okay? Ela é descrita pela literatura, foi descrita nos anais de medicina de emergência, por emergencistas americanos, né? Depois teve trabalhos que validaram ela. Apesar de até hoje isso não ser um consenso, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês. O que seria uma sequência de tubação lenta e quando utilizar? Vocês já pegaram aquele paciente que está desaturando e está agitado, ele está com agitação psicomotora, seja por uma doença prévia, ou seja, por causa da própria hipoxemia. É um paciente que está mais doido que o Batman quando falou sextou, né? Esse paciente, pessoal, você não consegue fazer a pré-oxigenação dele de maneira adequada. Só que nós queremos muito fazer uma pré-oxigenação para evitar a dessaturação. Esse paciente, vamos supor que ele está saturando aí 90%, 89%, e você quer entubá-lo, mas ele não vai colaborar. Ele não vai deixar a máscara no rosto, ele não vai deixar, se não deixa nem a máscara no rosto, quanto mais você colocar o ambu no rosto dele. VNI nem pensar, né? Então, como é que eu poderia fazer com esse paciente? Eu faço com ele 1 mg por quilo de cetamina, que estou buscando aqui uma sedanalgesia dissociativa, né? Mas, por essa dose, eu não estou buscando a apneia. Então, esse paciente ele mantém o drive ventilatório, mas, no entanto, ele fica mais calmo, mais tranquilo, de maneira que eu posso fazer, após a cetamina, essa pré-oxigenação. Então, fiz a cetamina, essa dose mais baixa, fiz a pré-oxigenação e depois eu faço bloqueador neuromuscular e procedo com a intubação. Ok? Então, a ordem da pré-oxigenação, ela muda. Ela fica entre a indução e o bloqueio neuromuscular. E a sedanalgesia? Por que nós vamos utilizar a sedanalgesia na intubação? Basicamente aqui, eu tenho as minhas metas, como tudo na vida, né? Que a gente busca com essa anestesia para intubação. Uma delas, acho que é por questões óbvias, né? É tirar a dor. A anestesia tem como função tirar a dor, né? Reduzir a sensibilidade à dor. Por que disso, pessoal? A intubação, ela é um procedimento bastante doloroso. Compara-se à laringoscopia, a amputação traumática de um dedo. Compara-se à dor de uma intubação propriamente dita num paciente acordado. Deixa eu vou repetir isso aqui, quando a gente repete é que é importante. Em um paciente acordado, a laparotomia chifopúbica. Ok? Daria para a gente falar disso aqui mais, mas vamos adiante por causa do nosso tempo, tá? Então, pessoal, é interessante que eu retire a dor desse paciente consciente. Assim, se estiver inconsciente, nós vamos falar mais adiante, tá? Outra coisa que eu quero que o paciente ele perca a consciência e, de preferência, que ele tenha amnésia. Uma amnésia que a gente chama aqui de amnésia anterópica, que é do momento que eu fiz a droga para frente. Okay? Isso é bastante interessante para evitar uma complicação chamada de síndrome do estresse pós-traumático. Intubação é um procedimento extremamente traumático que eu não quero deixar essa sequela nesse paciente. E outra coisa, relaxamento muscular que está aí, é exatamente aquilo que nós falamos lá da ASA, que ela fala de condição ótima de intubação, que é tônus muscular mínimo, ou tônus muscular insignificante. Essas são as minhas 3 metas iniciais, a priori, e eu vou buscá-las através da sedanalgesia e bloqueio neuromuscular.
A outra pergunta que nós colocamos, pessoal, é em relação aqui à associação de drogas. Aqui é um exemplo que eu achei na literatura falando do éter, tá? Do dietil éter. Mas poderíamos colocar aqui fentanil. Então, através de uma droga só, que é o fentanil, eu consigo reduzir a dor, fazer a analgesia adequada, consigo perda de consciência, dependendo da dose que eu fizer, e consigo até tônus muscular mínimo, de novo, a depender da dose que eu fizer. Para eu conseguir esses efeitos, cada vez eu aprofundo mais a dose. Então, dá para entender aqui que a dose terapêutica, que para eu conseguir relaxamento muscular, o tônus muscular mínimo, é muito próxima da dose fatal, da dose letal. Então, aqui, pessoal, ao invés de eu usar uma droga só em doses altas, eu posso usar o que o anestesista faz de maneira muito boa, que é a associação de drogas, buscando uma dose adequada, reduzindo riscos, o melhor de cada droga. Se eu quero tirar a dor, eu uso um analgésico. Se eu quero tirar a consciência, eu uso um hipnótico. Se eu quero relaxamento muscular, eu uso um bloqueador neuromuscular em doses adequadas, doses menores, e atinjo as minhas metas, minimizando os riscos para esse paciente. Isso é o princípio da anestesia balanceada. Beleza, pessoal. Agora, respondendo àquela pergunta que eu mesmo fiz lá atrás, né? Eu devo realmente usar analgesia? Esse ABC approach, né? Ele é bem famoso, né? Que é os agentes para o pré-tratamento na intubação em sequência rápida, que coloca lá os dois mais usados, né? De analgésico, que é a lidocaína e o fentanil. Aí tem lá o clássico, né? Usar a lidocaína na asma ou doenças quando a via aérea está bronquiativa, fentanil para cardiovascular, e se for cerebral, eu uso AMAs. Isso aqui, pessoal, é parcialmente verdade. Se você imaginar como ponto de partida, como norte, posso até pegar isso aqui, mas eu não posso tomar como verdade absoluta. Eu tenho que individualizar meu paciente, porque eu posso ter problemas sérios quando eu lanço mão dessas drogas de maneira tão simplória, tá? Então, nós vamos passar aqui para a direita, né? Um conceito mais moderno, que é chamado de pirâmide de Chris-Nixon, ou simplesmente pirâmide de Nixon, onde coloca a hierarquia das necessidades da intubação de emergência. A primeira hierarquia aqui, pessoal, é manter o paciente vivo, evitar a PCR. O outro é sem comprometimento fisiológico. Ou seja, basicamente, eu não quero emoção durante a intubação. Eu não quero meu paciente bradicardize, não quero que ele estabilize, que ele sature. E depois nós vamos para as outras questões que nós vamos buscar, que é a perda da dor, da memória e da consciência, né? Então, o que está na base dessa pirâmide é manter o paciente vivo e não deixá-lo estabilizar. As outras coisas, o Chris-Nixon coloca como secundários. Então, sobre o fentanil especificamente, que é de longe o analgésico que a gente mais usa na emergência, né, para intubação. O que o medicina de emergência ele coloca? Ele coloca lá também na página 15, né, que é importante ressaltar que a utilização de fentanila deve ser criteriosa e seu uso de rotina para todos os pacientes não é indicado, devido a seu efeito hipotensor. Ele continua no outro parágrafo, foi uma coisa que até assusta a gente quando lê. Ele coloca assim, ó, nos raros casos com indicação de uso de fentanilo, ele coloca que fentanilo seria uma droga de exceção. É só uma opinião lá do medicina de emergência? Pior que não. Ou melhor, não sei, depende da sua visão aí de manejo da via aérea. O Rosen, pessoal, que é a maior referência mundial de medicina de emergência, coloca exatamente a mesma coisa. O Rosen coloca o fentanil como droga de exceção. Isso é consenso, pessoal? Nem de longe. Esses dias até teve uma live que estava um anestesista, o intensivista e o emergencista, falando exatamente de intubação na Covid. O emergencista colocou lá que não usaria fentanil, e o anestesista e o intensivista colocou que usariam. Vai da prática de cada um, inclusive em livros de medicina intensiva, né? Boa parte deles traz o fentanil como droga de você usar mais rotineiramente. Talvez por ser um ambiente mais controlado, talvez por eu conhecer melhor esse paciente, e na emergência
é uma coisa mais imediata, né? Costumo dizer que a medicina de emergência seria o primeiro atendimento, e a medicina intensiva seria a continuação desse atendimento do paciente grave. Talvez lá daria para individualizar melhor e lançar a mão do fentanil de maneira mais segura. Okay? Não é o consenso, mas na medicina de emergência, as principais fontes falam para usar fentanil como droga de exceção. Sobre o fentanil ainda, né? Quando eu prefiro usar o fentanil? Fentanil basicamente está bem indicado para coronariopatas / cardiopatas e quando eu tenho um risco, pessoal, de rompimento da aorta, numa dissecção. Para resumir isso aqui, para tentar explicar melhor, o que o fentanil faz? Ele inibe a resposta adrenérgica. Mesmo se o paciente estiver inconsciente, o paciente está inconsciente, então não precisa fazer analgésico, ele não vai sentir dor, mais ou menos. Porque ele não sente dor conscientemente, mas ele tem uma descarga adrenérgica provocada pela intubação. Isso é fato. Então, se o paciente é coronariopata, tem uma suboclusão de DA proximal, por exemplo, está passando ali uma hemácia por vez de ladinho, naquela suboclusão que sobrou ali, naquele espaço que sobrou. Eu vou e dou uma descarga adrenérgica para esse cara, uma descarga grande. Esse cara pode terminar de fechar essa DA, infartar e morrer desse infarto. Não morreu da insuficiência respiratória, mas morreu do infarto provocado pela minha laringoscopia e intubação. A dissecção de aorta não precisa nem falar, o tanto que é temerária a questão do rompimento, né? Quando evitar? Que a literatura deixa muito claro para evitar o fentanil, em caso de hipotensão, né? Porque essa perda desse tônus adrenérgico pode acentuar ainda essa hipotensão e instabilidade hemodinâmica. Só para vocês entenderem, imagina um paciente, que é o que o ATLS traz. O paciente ele é politraumatizado. Você chegou lá na cena e está com a pressão 70, sei lá, 90, 80 por 40. Só um número aleatório, totalmente aleatório aqui, tá? Mas a pressão desse paciente está 80 por 40, ele está taquicárdico, ele está com pele fria, tem sinais de baixa perfusão, e você sabe que aquele paciente ali está num choque grau 4, né? Não precisa pensar muito para chegar nesse diagnóstico. Então, esse paciente, esse resquício que ele tem de PA aí, desses 80 por 40, por exemplo, nesse trauma, já é uma resposta adrenérgica compensatória à hipovolemia. Esse paciente ele perdeu sangue, teve uma descarga adrenérgica, essa descarga adrenérgica fez com que ele faça a vasoconstrição, e é isso que está mantendo esse último resquício de pressão desse paciente. Eu uso uma droga aqui que tira esse reflexo adrenérgico, esse paciente ele aumenta ainda mais a hipotensão e para. Seria questionável aí, se eu entraria com a nora, essa pressão subia, eu já estou dando uma descarga adrenérgica agora artificial para ele, poderia usar o fentanil para poder agora tirar a dor do paciente. Isso é questionável, isso aí abre um monte de discussões que eu não vou entrar aqui, mas é bem descrito, tá? O ATLS coloca que se esse paciente tiver hipotência no trauma, para eu não usar o analgésico, usar só indução, né, com hipnótico e depois bloqueador neuromuscular. Vamos adiante. Só passar aqui para... Beleza. Pessoal, e quais são as fases da intubação e qual a sua relação com as drogas utilizadas? Que chama de os 7 P's, né? Para ficar mais didático, mais palatável aí, das fases da intubação. Então, nós temos a preparação, que basicamente é aspirar as drogas, checar o material, se preparar para realizar o procedimento. Após estar tudo pronto, eu vou realizar a pré-oxigenação, que nós falamos sobre ela, o pré-tratamento, analgesia, coloquei opcional entre aspas, né? Você vai ter que avaliar em cada situação se você vai usar ou não. Paralisia e indução, basicamente paralisia seguida de indução,
precedida de pré-oxigenação, é a definição de sequência de intubação rápida, tá? Intubação em sequência rápida. Posicionamento do paciente, sleeve position, de preferência, né? E proteção, passagem do tubo, propriamente dito. Você vê que até a passagem do tubo já foi 5 estágios prévios, né? O pessoal coloca como intubação, é passar o tubo. Hashtag SQN, né? Só que não. É todo um processo que eu tenho previamente antes de passar esse tubo. A passagem do tubo é só uma etapa, uma pequena etapa da intubação. É uma de 7 etapas. E tem o pós-intubação, que é checar posicionamento, ligar a sedação contínua, etc. Tá? Sendo que, pelo menos 4 desses 7 passos aí, eu mexo com drogas. Se eu colocar de ligar a sedação contínua no 7º passo lá, eu também entraria, tá? Então, podemos dizer que 4 a 5 dos 7 passos, eu dependo do manejo adequado de drogas. Quais as drogas disponíveis no SAMU? Agora nós chegamos naquela primeira parte aí, pessoal, agora é mais rápido, tá? Aquela primeira parte que nós falamos, que é sobre as drogas de seda, analgesia e bloqueio neuromuscular, que era só uma parte da aula que eu tinha falado para vocês. Então, pessoal, as drogas disponíveis para nós aqui, no nosso checklist, tem as drogas para pré-tratamento de analgesia, que é a lidocaína e o fentanil. Drogas para hipnose, nós temos midazolam, etomidato e tem a cetamina aí, que ela também é um analgésico, ela é uma seda analgesia dissociativa. Então, a cetamina poderia estar lá em cima também, tá? Como analgesia. Ela é uma droga coringa. E o bloqueador neuromuscular, os que nós temos disponíveis, a succinilcolina e o vecurônio, vamos falar de cada uma dessas drogas de maneira mais simplória, tá? Que a maioria das coisas que eu tinha para falar já foram faladas ao longo da aula. Então, beleza. A lidocaína, como vocês já viram no slide anterior, ela é uma droga que vai reduzir, basicamente, essa resposta adrenérgica, que ela é bem-vinda em paciente neurológico, vítima de TCE, de HSI, e também em via aérea hiperreativa, asma, DPOC. Então, a gente usa, basicamente, no dia a dia, em alguns casos aí neurológicos, mas também para via aérea hiperreativa, que eu diminuo esses reflexos, tá? A dose de 1,5 mg por quilo, paciente de 60 quilos, na dose de 1 miligrama, dá em volta dos 3 ml, que eu tinha falado lá atrás para vocês. Então, pessoal, ela atenua a resposta adrenérgica. Você faz de 3 a 5 minutos antes, como pré-medicação. Posso associar a lidocaína com fentanil? Posso. Tá? Desde que o paciente não esteja hipotenso e tem indicação para tal. O fentanil é bem mais potente que a lidocaína. Para lembrar, a gente fala do conselho amoroso, né, da analgesia para intubação. O conselho amoroso é o seguinte: não trate como fentanil quem te trata como lidocaína. Se você fizer isso, você vai ser bem sucedido nas suas relações amorosas aí, tá? Então, o fentanil, pessoal, é bem mais potente que a lidocaína. A lidocaína a gente usa para retirar reatividade ou diminuir da via aérea. O fentanil a gente usa como analgésico mesmo. A apresentação do fentanil, ele é 50 microgramas por ml, a dose está aí descrita, né, de 2 a 5, paciente de 60 quilos, usando a dose de 3 microgramas, é em torno de 3 ml. Iniciação de 1 a 2 minutos, você usa ele previamente a hipnose, né? Ele é um opioide 100 vezes mais potente que a morfina, daí ele ser usado em microgramas e não em miligramas, né? O micrograma é a milésima parte do miligrama. E uma observação importante aqui é a questão que tem que ser feito em infusão lenta. Toda vez tem que ser lembrado de ser feito em infusão lenta. Porque se você fizer um bolus rápido, você pode ter uma complicação indesejada aqui, né? Chamada de síndrome da rigidez torácica com fentanil. Esse paciente você não conseguirá ventilar. Se você vai usar o bloqueador neuromuscular, aqui, pessoal, o bloqueador neuromuscular vai anular essa rigidez torácica e provavelmente você vai conseguir entubar se isso acontecer. O problema é depois, passou o efeito bloqueador neuromuscular, o fentanil pode continuar. Aí eu teria que lançar a mão de antagonista, né? Seria a naloxona, o Narcan, que eu teria que lançar a mão no segundo momento. Mas
é melhor eu evitar do que eu tratar. Midazolam, como nós já falamos, é um benzodiazepínico, a apresentação dele, 5 mg por ml, a apresentação mais comum, né? A ampolinha tem 3 ml, aqui nós usamos para intubação. A dose está aí escrita, né? De 0,1 a 0,3 miligramas por quilo, paciente 60 quilos, na dose 0,3 a 3 ml. Tem iniciação mais rápida que o fentanil, por isso ele é feito depois, né? Associado ao fentanil, ou seja, essa associação de benzodiazepínico mais opioide pode levar à hipotensão arterial, somente paciente mais hipovolêmico, tá? O etomidato, pessoal, 2 mg por ml, tem essa dose aí 0,2 a 0,3, paciente 60 quilos, 6 ml na dose 0,3, tá? Início de ação menor que 1 minuto, ou seja, mais rápido que o fentanil, e mais rápido até que o próprio midazolam. Ele é um hipnótico chamado de midazólico. Ele é um agonista GABA, né? E ele é o mais cardio, tá errado ele escrito cardio, né? Ele é o mais cardioestável. Pacientes cardiopatas, a gente lança muito mão do etomidato. Ele pode ter epilepsia ser causada por ele diminui o limiar convulsivo, né? Então, se o paciente ele entrou em convulsão ali peri-intubação, né? Eu devo preterir o etomidato e dar preferência para o midazolam no paciente que convulsionou, ok? Essa questão aí de evitar na sepse, por que tem essa recomendação em vários materiais, né? Em relação, ele inibe a 11 beta-hidroxilase, né? Então, vai causar uma insuficiência adrenal, isso, até aqui é fato, tá? Causa insuficiência adrenal transitória, inclusive a dose para causar insuficiência adrenal, ela chega a ser 10 vezes menor do que a dose para induzir a hipnose. Então, na dose que nós vamos usar, os pacientes têm um grau de insuficiência adrenal. A pergunta aqui, essa insuficiência adrenal levaria a alguma repercussão clínica? Outra pergunta, aumenta a mortalidade? A segunda resposta nós temos, tá? Que não aumenta a mortalidade o uso da etomidato na sepse em dose única, tá? Em relação à instabilidade hemodinâmica, é descrito que o uso da etomidato no choque séptico, o paciente já tem essa supraadrenal já inibida por causa da doença, pode levar à hipotensão, sem aumentar, no entanto, o desfecho em mortalidade. É o que temos para hoje, tá? Pode causar disfunção plaquetária, isso é menos importante. Como seu smartphone está no modo avião, não é possível Acionei ajudar aqui, você no sem momento. querer, o OK Google aqui. Vamos lá. Como seu smartphone está Eu no vou ter que modo desligar avião, essas coisas acontecem quando a transmissão é ao vivo. Beleza, pessoal. Falando aqui da cetamina, ela tem a apresentação de 50 miligramas por ml, a dose de 1 a 3 miligramas, usando essa dose, pacientes de 60 quilos, a dose de 3 miligramas, daria em torno de 3 ml, que nós já falamos anteriormente, tá? Ela tem uma vantagem, vamos dizer assim, que é de poder ser feita por via intramuscular, tá? Então, quando eu não tenho acesso, então eu estou falando que eu faço cetamina intramuscular, certo? Só que não. Pessoal, a primeira opção que eu tenho é o acesso venoso. A segunda opção que eu tenho é acesso intraósseo. Fazer indução para intubação intramuscular é só se eu não tiver mais nada, nenhuma outra alternativa, e o nosso SAMU tem material para acesso intraósseo. Essa seria minha segunda opção. Fazer essa indução intramuscular, podemos chamar de falta de opção, ok? Mas é possível fazê-lo. Um grande exemplo disso é o paciente grande queimado. Às vezes ele não tem acesso para você fazer, às vezes está complicadíssimo para você lidar. Você vai ter que lançar a mão, muitas vezes, de drogas intramusculares. Ok, pessoal? Então, beleza. Já falamos antes aqui, ele é um analgésico dissociativo e ele é simpático mimético. Para nós entendermos o efeito da cetamina durante a intubação,
nós podemos lembrar da segunda parte do nome dela, até destaquei aqui, que é amina. Como assim, pessoal? A ketamina, ela não é uma catecolamina endógena, nem nada disso, mas ela é simpática mimética. Ela tem um efeito semelhante às aminas, no intuito que ela provoca uma descarga adrenérgica. Então, pacientes que estão em broncoespasmo, essa descarga adrenérgica pode fazer broncodilatação, o que é muito bem-vindo. Pacientes que estão hipotensos, eu posso lançar a mão, usar essa descarga adrenérgica a meu favor, no sentido de, no mínimo, eu não vou deixar esse paciente ter mais hipotensão, podendo até elevar a pressão um pouco desse paciente. Agora, vamos para a interpretação do texto, né? Quer dizer, então, que o paciente está hipotenso, é só eu usar a ketamina que não tem problema. Falei isso? De maneira nenhuma, pessoal. Minha primeira opção é estabilizar o meu paciente, corrigir a hipotensão. E usar a cetamina como uma droga auxiliar. Ela não é a solução para todos os meus problemas, mas é uma excelente droga se usada de maneira correta. Como eu falei, ela é uma droga coringa, que você pode lançar a mão em várias situações. Acabando aqui, por final, né? Tem mais 2 slides apenas, estamos com 1h05 de transmissão. Então, dentro do esperado, Bira me deu até 1h30. Nós vamos gastar menos, né? Terminar antes da hora programada. Beleza, pessoal. Então, succinilcolina. Ele é o bloqueador neuromuscular de escolha, né? Que a gente acaba lançando mão. Ele é uma ampola que vem em pó, com 100 miligramas, né? Então, após a diluição, que a gente coloca 10 ml, não tem conta mais fácil que conta de 10, então a gente dilui para 10, né? Para ficar fácil. Aí vai ficar 10 miligramas por ml. A dose é de 1 a 2 miligramas por quilo, se for intravenoso. Ou seja, pessoal, eu posso fazer 1 ml dessa solução para cada 10 quilos. Ok? Com 60 quilos, 6 ml dessa solução. Tem início de ação muito rápido. Daí, de novo, eu faço primeiro analgesia, se eu for usar, né? Depois bloqueio neuromuscular e depois... Desculpa, pessoal. Primeiro analgesia, depois hipnose e, por último, bloqueador neuromuscular. Então, analgesia, hipnose, bloqueador neuromuscular, respeitando o tempo de início de ação de cada uma dessas drogas. O principal detalhe dela aqui, pessoal, é que ela é um bloqueador neuromuscular despolarizante. Se é despolarizante, eu tenho inversão de carga de membrana. Com isso, eu tenho um fluxo de sódio para a região intracelular e o efluxo de potássio. E é isso aqui que nos é importante. Parte desse potássio que sai da célula, ele acaba caindo na corrente sanguínea. Em média, aí, eu vou aumentar o potássio sérico de 0,5 a 1, de 0,5 a 1, né? Beleza, pessoal. Em resumo, se o seu potássio ali, ele está em torno de 4, ele vai para 5. Na prática, o que isso reflete para você? Basicamente nada, né? Se o seu potássio estiver de 4,5, vai para 5,5. Mas imagina um paciente que está com potássio previamente de 7. Quando ele vai de 7 para 8, pode ser a diferença entre ele estar em circulação espontânea ou esse paciente encontrar-se em PCR. Tá? Então, já fala para você que paciente renal ou hipercalêmico, eu devo evitar o uso desse bloqueador neuromuscular despolarizante. Paciente que ele está com potássio normal, o potássio da pessoa está 4, mas ele tem chance de ter um pool de potássio, ter um aumento abrupto de potássio após eu lançar a mão da succinilcolina. Quem são esses pacientes que eu também devo evitar? O paciente acamado, paciente portador de doenças neurodegenerativas, TRM, que já está lá há mais de uma semana. Por que disso, pessoal? Como a perna foi feita para andar, né? O engenheiro projetou ela para isso, né? O nosso engenheiro. Quando o paciente está acamado e não está movimentando, eu tenho um upregulation de receptores, eu tenho um aumento da expressão de receptores. Então, qualquer estímulo que eu tiver ali, eu posso ter grande liberação de potássio. Ok? Um outro paciente que eu também posso acontecer isso, agora não necessariamente por upregulation de receptores, é um mecanismo semelhante, tá? Que é expressão anômala de receptores
fora da placa motora, na extraplaca. É o paciente grande queimado. Após 48 horas do episódio do grande queimado, até 2 anos após, tem literatura que faz 1 ano, tem lugar que fala até 2 anos, esse paciente ele pode ter um aumento abrupto de potássio quando eu lançar a mão da succinilcolina. Okay? Então, devo evitar também. O trauma ocular penetrante, ele sai um pouquinho da questão dessa hipercalemia, né? Então, pessoal, o que é a questão do trauma ocular penetrante? O paciente ele vai ter, por causa da liberação do potássio, né, uma mioclonia, ele vai ter uma contração muscular. Inclusive, a gente fala assim, ó, paciente aqui, ó, fiz a succinilcolina, ele tremeu, ele fasciculou, né, que é o termo técnico, ele fasciculou, agora eu posso realizar essa intubação. Essa fasciculação, que é essa contração muscular involuntária, ela ocorre também na musculatura extrínseca do olho. Se o paciente tem um trauma ocular penetrante, eu vou espremer literalmente o olho de fora para dentro e eu posso até perder o movítrio ali desse olho. Então, o olho que poderia ser potencialmente recuperado, eu acabo perdendo ele aqui. Só que eu tenho um problema ainda maior do que esse, porque a câmara anterior do olho, ela é considerada como imunologicamente privilegiada, ou simplesmente no self, assim como célula testicular também. Então, o seu corpo não reconhece essas células como sua. Então, você tem uma reação autoimune a essa célula que você expôs o seu sistema imunológico a ele. Então, basicamente, o paciente que teve um olho perfurado, fiz a succinilcolina, teve ali a contração da musculatura extrínseca, expôs ali o seu sistema imunológico, a parte interna do olho, e eu posso perder a vista sã. Se o paciente perder um olho, ele pode perder os dois. Ok? Vamos adiante, pessoal. E para fechar nosso último slide com 1h10 aqui de transmissão, é o vecurônio. O vecurônio, pessoal, ele é um bloqueador neuromuscular não despolarizante, ou adespolarizante. Então, não libera potássio, não teria nenhum desses problemas que nós falamos anteriormente. Tá? Tudo que eu falei para o potássio, lá no succinilcolina, não vale para o vecurônio. Eu tenho um problema aqui, pessoal. O problema do vecurônio o início de ação, ele é mais prolongado, okay? Principalmente o pico de ação dele é mais retardado, demora mais, ok? Então, pessoal, quando eu faço bloqueador neuromuscular adespolarizante, o que a gente usa normalmente dentro do hospital não é o vecurônio, é o rocurônio, que é descrito como um bloqueador muscular adequado para intubação em sequência rápida. Qual é o problema que eu tenho com o rocurônio? Que teria uma iniciação no tempo correto, seria adequado. Ele é guardado em geladeira, nós não temos geladeira na ambulância. Seria complicado a gente ter o rocurônio disponível, nós não temos. Então, a gente acaba usando o vecurônio da maneira que a gente chama de off-label, né? Off-label é que não está escrito na bula propriamente, mas que você acaba usando por analogia, ok? Então, de maneira off-label, a gente lança a mão do vecurônio com a ideia de, antes eu ter um paciente parcialmente bloqueado, eu busco com ele aproximar o máximo possível que eu consigo ali daquela condição que nós falamos previamente, que é o tônus muscular mínimo, ou tônus muscular insignificante, lançando mão dele. A gente fala assim, ó, antes ruim que pior ainda, talvez. Antes eu ter uma ação parcial do bloqueador neuromuscular do que eu não tenho nenhuma ação dele, tá? Como estamos colocando aqui como off-label, não oficial, não estamos recomendando ninguém a usar. Estamos colocando como alternativa, fica a critério de cada um definir o que vai fazer na sua conduta, tá? Colocando só como alternativa. Para finalizar, com 1h13 de transmissão, nós vamos resumir aqui o que nós falamos de maneira bem simplória, tá? Se a alergia prévia, o famoso aqui desse resumo é o IC. Já viram quem fala IC, né? Então, nós vamos falar sobre alguns IC. Se o paciente tiver alergia prévia, é lógico, você vai evitar a droga. Se o paciente tiver hipotenso, corrija previamente, volume e ou nora, e avaliar, lançar a mão da cetamina. Se o paciente tiver séptico, tenta corrigir ali, volume, nora, talvez evitar o etomidato.
Se episódio de convulsão, durante ali ou perintubação, lança mão do midazolam. Se hipertensão intracraniana, lidocaína é uma boa opção. Se broncoespasmo, asma, DPOC, cetamina é uma boa opção, associado ou não à lidocaína. Você poderia colocar lidocaína e cetamina. Se o paciente é cardiopata ou principalmente coronariopata, o etomidato é uma opção, tá? E o fentanil associado a ele também é uma opção, é recomendável. Se estômago cheio, aqui é tubação em sequência rápida, que é o que nós mais falamos durante a aula, e lançar mão da manobra de Sellick, talvez. Se hipercalêmico, ou potencial de aumento da calemia, né? Falamos aqui de alguns exemplos. O paciente não está hipercalêmico, mas ele pode aumentar abruptamente. Evitar succinilcolina. Foi o melhor resumo que eu consegui fazer para falar em vocês em 30 segundos, né? Foi o que eu gastei para falar desse resumo. Aqui nós já acabamos a aula com 1h e 14 minutos, né? Dentro do tempo previsto. Só deixando uma frase para vocês aí, que é bem interessante, o provérbio chinês, né? Do Confúcio. Conhecimento sem prática é inútil. Prática sem conhecimento é perigoso. Se nós estamos falando de urgência e emergência, e principalmente aqui do APH, você eleva essa frase aí à enésima potência, é o que nós vamos achar no APH. Pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês. Agradeço aí a Bira pelo convite para dar essa explanação para vocês.